Olá! No vídeo anterior, eu comecei a falar de alguns alimentos que não devem ser oferecidos durante a introdução alimentar e no primeiro ano de vida. Hoje, eu vou trazer exemplos de outros alimentos que também não devem ser oferecidos durante essa fase. Mas antes de começarmos, eu queria te fazer um convite. Se você tem um bebê em casa, tá cheia de dúvidas sobre a fase de introdução alimentar e sobre a alimentação infantil, não dê bobeira. Se inscreva aqui no canal, pois toda semana eu trago novidades e mais informações sobre esse assunto. Se você tem dúvidas também, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Alimento 7, chocolate. O chocolate, na verdade, ele entra dentro daquele grupo, de doces, açúcares, guloseimas, porque ele é um alimento rico em açúcar. Então, o chocolate, durante o primeiro ano de vida, ele não deve ser oferecido para as crianças, nem como ingrediente de receita. Tá? Então evite oferecer esse tipo de alimento para o bebê, porque ele pode fazer com que o seu bebê tenha mais chance de desenvolver, por exemplo, obesidade. E por ser muito doce, ele também modula o paladar. E isso pode fazer com que ele venha a recusar alimentos como as frutas, que tem um sabor doce, mas um sabor doce mais leve e mais natural. Alimento 8. Achocolatado. Assim como o chocolate, o achocolatado também não deve fazer parte da alimentação das crianças no primeiro ano de vida e durante a introdução alimentar. Isso porque esse tipo de alimento, normalmente, ele é rico em açúcar, Então, se a gente considera, por exemplo, uma colher de sopa de achocolatado no leite, é mais ou menos como se você estivesse colocando uma colher de açúcar no leite do seu filho, tá? Mesmo aqueles que são lights, eles ainda têm uma quantidade de açúcar e alguns têm até adoçante, e adoçante não é recomendado na alimentação das crianças, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de alimento. Então, se o seu bebê já completou um ano de vida, você quer começar a oferecer leite para o seu bebê, evite adicionar achocolatado na bebida, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que o achocolatado, ele agrega mais nutrientes, porque ele tem enriquecido, que as pessoas consideram que ele tem algum tipo de enriquecimento nutricional, na verdade ele não vai fazer com que o seu bebê tenha mais oferta de vitaminas, de minerais, etc. Tá? Então não é necessário adicionar esse tipo de alimento no leite do seu filho, tá? E isso pode fazer também com que ele só aceite o leite se tiver com esse tipo de alimento, se tiver com achocolatado. Então evite colocar. Se você quiser oferecer leite para o seu filho, ofereça o leite puro ou batido com frutas, por exemplo, Uma opção legal é você bater o leite com a fruta e oferecer para o seu bebê. Alimento 9. Café. Café é um ingrediente, é uma bebida que ele é bem presente na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Mas o café ele não deve ser oferecido para os pequenos. Por quê? Porque o café é um estimulante, ele tem cafeína. Então pode fazer com que as crianças tenham dificuldade com sono, e a gente sabe que os bebês no primeiro ano de vida, eles têm muita dificuldade para dormir, Eles acordam várias vezes à noite. Então, evitar oferecer café para o seu bebê na alimentação é interessante. Além disso, o café ele é um irritante de mucosa, ele pode fazer com que o seu filho tenha mais desconforto gástrico, mais cólicas, mais conforto intestinal, então por isso deve ser evitado. Alimento 10. Biscoito maisena, biscoitos doces e biscoitos recheados. Aquele biscoitinho maisena, tão inocente, ele não deve ser oferecido para os bebês durante a introdução alimentar e no primeiro ano de vida, Quando o bebê normalmente completa 8, 9 meses, que já está engatinhando a casa toda, explorando o ambiente, normalmente a gente entra com uma opção de carboidrato na alimentação da criança, E um dos mais clássicos utilizados é o biscoito maisena. Então, a gente entrega um biscoitinho maisena na mão da criança e a criança vai comendo ele. Só que ele não é tão inocente assim. O biscoito maisena, se você olhar com atenção o rótulo, você vai ver que o primeiro ingrediente que aparece ali no rótulo, na lista dos ingredientes, é justamente o açúcar, Então é um alimento, é um biscoito rico em açúcar. Além disso, ele também contém uma quantidade muito alta de gordura e também de aditivos químicos, de conservantes, etc. Então não é um alimento interessante em termos nutricionais para o bebê. Então, para oferecer energia, carboidrato para o bebê, substitua com uma outra fonte, como, por exemplo, outros alimentos ou outras preparações, cuscuz, tapioca, aveia, ou outras preparações que não levem açúcar na composição, como, por exemplo, cookies caseiros, bolos de fruta, um bolo de aveia com banana, sem açúcar, é mais interessante do que, por exemplo,
o biscoitinho maisena, que não é tão inocente assim. Então, para ajudar vocês a terem mais ideias, né, do que oferecer para o bebê nessa fase, lá no blog eu fiz algumas receitas que não contêm açúcar e nem leite nos ingredientes. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e aí você acessa para ver um pouquinho mais sobre essas receitas e ter um pouquinho mais de ideias para variar a alimentação e oferecer como opção a esses biscoitinhos tão oferecidos nessa fase. Alimento 11. Farinha láctea, farináceos de uma maneira geral e os multissereais infantis. Esses alimentos, normalmente, eles são oferecidos quando a criança começa na introdução alimentar, né? Então, quando a criança, às vezes, começa a tomar mamadeira, muitas famílias utilizam esses alimentos, principalmente os farináceos e os multissereais, como forma de enriquecer a mamadeira, né? Tornar esse alimento, essa preparação mais densa, né? Achando, de repente, que estaria trazendo uma nutrição melhor para o bebê. Só que isso não é verdade. Esses alimentos, se você olhar lá no rótulo, primeiro ingrediente deles, ou um dos principais ingredientes desses alimentos, é o açúcar. Então, na verdade, ao adicionar esses alimentos na mamadeira ou em outras preparações, como por exemplo o mingau, nada mais do que você está fazendo é adicionar energia sem trazer muita nutrição para aquela preparação, tá? Então, isso, de uma maneira geral, ele faz com que o seu filho ganhe peso, mas não ganhe saúde, né? Então, excesso de peso, um bebê mais gordinho, não significa que ele está saudável, tá? Ele apenas pode estar com excesso de peso, mas não estar saudável. Alimento 12. Na verdade, são alguns alimentos, né? Aqueles que têm risco de engasgo. Então, muito cuidado na fase da introdução alimentar com aqueles alimentos que tem maior risco com que o seu bebê engasgue. Por exemplo, balas duras, até mesmo as balas de mastigar, né? As crianças podem engasgar com bala. Pipoca, as oleaginosas de uma maneira geral, então nozes, castanha, amendoim, muito cuidado com amendoim, tá? E também com algumas frutas, né? Uma das frutas mais clássicas de causar engasgo nas crianças é a uva, tá? Então, ao oferecer uva para os pequenos, evite oferecer ela inteira. Corte ela em pedaços, principalmente pedaços longitudinais, né? Retinhos, assim, que são mais fáceis da criança mastigar e diminuir o risco de engasgo. Essas foram as minhas 12 dicas de alimentos que não devem ser oferecidos para o bebê na fase de introdução alimentar e no primeiro ano de vida. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, pois essa informação pode chegar a outras pessoas que estão com a mesma dúvida que você e que de repente não conseguem solucionar. E não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!